Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se e hoje a gente segue a nossa série sobre os excluídos da história. A nossa personalidade do mês é o Abílio de Nequete e eu vou falar um pouquinho da história dele e conectar também com uma data importante do mês de maio, que é o Dia do Trabalhador. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Eu não conheço muito assim da história operária e tudo mais, então eu pedi ajuda de um amigo meu, que é o Frederico Bartz, e ele que pesquisa a questão operária no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tudo, principalmente Porto Alegre, me indicou então a história dessa personalidade, né, que é o Abílio. Então eu quero já agradecer ao Frederico por essa ajuda e também indicar o trabalho dele, que é o Caminhos Operários em Porto Alegre. É um trabalho bem legal que ele desenvolve, então, mapeando locais ligados à história sindicalista, operária na cidade de Porto Alegre. Então, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para a página dele, para quem quiser olhar mais. Já vou dizendo que eu não sou uma especialista no assunto, então todos os erros que podem aparecer aqui eu assumo. E, bom, qualquer coisa a gente pode ir conversando nos comentários. O Abílio de Nequete é uma personalidade importante dentro do movimento operário e eu acho que é importante, então, a gente falar um pouco sobre ele. Então, ele não é brasileiro, ele nasceu no Líbano em 15 de fevereiro de 1888 e com outro nome. O nome dele era Obdo Nakati, em uma família cristã ortodoxa. Isso vai ser importante daqui a pouco. A mãe morreu quando ele era ainda jovem e com 2 anos de idade, o pai dele imigrou para o Brasil. E aí ele continuou vivendo lá junto com a irmã, que a irmã também vai vir migrar para o Brasil. E com 14 anos, em 1903, sem notícias mais do pai, ele decide vir também para o Brasil. Com isso, ele chega na cidade de Rio Grande, né, aqui no Rio Grande do Sul, e depois ele vai se dirigir para São Feliciano, que hoje o nome da cidade é Dom Feliciano. Aqui ele começou a trabalhar como mascate, ou seja, comerciante, junto com o pai dele, mas depois, quando ele vai morar em Porto Alegre, ele assume outra profissão, que é de barbeiro. E aí ele vai morar na Rua Conde de Porto Alegre, no 4º distrito. Por que isso é importante? Porque o 4º distrito em Porto Alegre, ele é um espaço de vivências operárias e sindicalistas muito grande, né, na época. Hoje em dia ele está sendo visto de uma outra forma, mais como um espaço de indústria criativa e tudo mais. Isso a gente pode deixar para outro vídeo falar também. Mas nesse momento ele vai morar bem dentro dos espaços de operariado e sindicalismo. E aí é bem interessante como isso vai influenciar ele, porque ele não era ligado a essas questões, né? Então essa vivência dele começa a repercutir nas posições políticas dele também. E isso em 1917, em agosto de 1917, ele começa a participar então das greves gerais. E aí ele fez parte, né, inserindo essa personalidade dentro da greve de 1917, ele vai fazer parte da Liga de Defesa Popular. E segundo algumas fontes, né, isso aconteceu porque naquele mesmo ano também já tinham acontecido outras greves. E ele presenciou algumas violências que estavam fazendo contra operários alemães em Porto Alegre. E aí, pelo visto, ele não gostou disso por causa essa movimentação dos operários alemães aconteceu por conta da entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né? E aí, então, apesar de ser um novato no movimento, ele ganhou bastante espaço para se posicionar. Isso acontece porque pode ter a ver, né, por causa da profissão dele. Então, ele era barbeiro, né, tinha conversado com bastante pessoas, tinha clientela e tudo mais. Então, talvez essa notoriedade dele já nessa greve aconteceu por conta disso. E aí, ele, então, ocupou um espaço de destaque, né, na editoração do jornal A Época, então, que era editado pela Liga de Defesa Popular, que eu comentei ali no início. Ele também, além dessa questão de ser barbeiro, né, ele era visto já como
uma pessoa ligada a questões mais filosóficas e tudo mais, e talvez isso também ajudou a ele a assumir esse papel no jornal. E essas questões filosóficas daí tem uma outra parte da história do Abílio, que é a conexão dele com o espiritismo. Então, como eu falei no início, né, a família dele no Líbano era de cristãos ortodoxos, e aí ele vai se conectar então com outra religião, que é o espiritismo. Isso vai ser importante na história dele mais um pouquinho pra frente, que eu vou falar pra vocês. Então, um breve parênteses, assim, só pra falar um pouco sobre a Greve Geral de 1917. Ela decorre, então, da Primeira Guerra Mundial. Ela é uma greve geral, entre aspas, que acontece no Brasil. E aí ela decorre da Primeira Guerra Mundial porque começa uma superexploração do operariado, porque o Brasil começa a produzir mais, ter mais demanda de produtos por conta da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o Brasil passa a ser um fornecedor de alimentos e tudo mais para os países que estão em guerra. E aí, essa luta sindical e organização, né, para melhorar essa situação de trabalho. Então, aumento do salário e a redução da carga horária também, né? A gente pode pensar que lá na Europa isso aconteceu ali durante as revoluções, né, industriais, uma demanda dos trabalhadores, né, por melhores condições de trabalho, e no Brasil isso estava acontecendo só ali em 1917, né, que começou a ter mais, assim, não que não tivesse antes, mas que começou a ter mais essa preocupação com a saúde dos trabalhadores. E é interessante pontuar, né, porque hoje a gente vive, assim, num momento de reforma da Previdência, da questão da reforma do trabalho, de flexibilização, e que muitas pessoas não entendem que toda essa luta é uma luta histórica, né? Então a gente também tem que pensar que, olha só, 1917 faz pouquíssimo tempo que isso foi pontuado pelos trabalhadores, né? E hoje a gente está sofrendo mais ataques com isso. Então isso é uma luta social muito grande e que, pelo visto, nunca vai parar, né? Porque a gente sabe que os patrões e, enfim, empresas sempre vão querer tirar mais com o menos gasto possível, né, dos trabalhadores. Mas, enfim, fica aqui a crítica, né? Então, ela foi uma greve geral que iniciou em São Paulo, daí aconteceu no Rio de Janeiro, em Porto Alegre também. E, segundo uma notícia da BBC Brasil que eu peguei para fazer esse roteiro, o historiador Cláudio Batalha, da Unicamp, ele comenta que não é uma greve geral que tivesse bandeiras gerais, né? Mas ela começa com questões específicas dos setores que vão aderindo ao movimento grevista e alguns por solidariedade. Depois é que a pauta passou a incluir essas reivindicações ligadas ao trabalho, então, como eu estava falando antes, né? Também, uma das questões específicas que esse historiador comenta nessa notícia que eu peguei é sobre a questão do assédio sexual, né? Uma das primeiras fábricas que começou a greve, né, em São Paulo, ela era uma fábrica de maioria de mulheres, assim, que aderiu à greve, que começou a greve. E aí muitas pautavam essa questão do assédio sexual, né? E aí quem viu o filme As Sufragistas, né, vai lembrar da personagem que começou a denunciar e não gostar muito dessas questões de assédio sexual dentro da fábrica, né? Então, é bem interessante, assim, ver como isso se conecta também à história real dessas mulheres aqui no Brasil, né? E aí, só pra pontuar, né, essa greve geral também, como eu falei, aconteceu em Porto Alegre, e aí tem uma foto muito legal da época, que vai estar aparecendo aqui, que é uma foto dos grevistas em plena Rua da Praia, né? Se vocês olharem a foto, vai aparecer ali uma bandeira preta. A bandeira preta é um dos símbolos do anarquismo, né? Então é bem interessante a gente olhar essa imagem e perceber essas outras coisas que vão aparecendo, porque o anarquismo também vai ser uma das coisas que entram dentro da história do Abílio. No fim da greve geral, né, essa liga que o Abílio fazia parte, ela perde um pouco, assim, da movimentação. E em dezembro de 2017, por uma iniciativa pessoal de militância, ele começa a se aproximar, então, de outros setores, como militares de baixa patente. E aí ele começa a distribuir um panfleto
que é titulado Ao Povo Rio-Grandense, e ele vai ser assinado por um grupo de operários e soldados brasileiros. E ele tinha uma retórica bastante nacionalista, né? E sugere, então, que algumas coisas, assim, tipo, doar 5% da quantia para a Cruz Vermelha e para o desenvolvimento da aviação. Então, tinha essas outras bandeiras, assim, que ele se inseriu. Nesse momento, ele começa a se aproximar também de questões sobre a Revolução Russa, né? Que também nesse período que acontece nesse ano, né? E nessas memórias, então, que ele vai escrever, ele diz que ele se solidarizava muito com a Rússia, que ele ficou feliz, então, quando os bolcheviques venceram ali a Revolução, e ele estava já bem conectado com essas questões mais do comunismo. E aí ele vai passar a atuar em 1918 na União Operária Internacional junto com anarquistas. Só que ele não conseguiu se sentir tão conectado com essa união porque a grande parte dos anarquistas eles são ateus, né? Eles aderem a essa visão religiosa, né, ou não religiosa. E isso é um pouco contra, assim, com o que o Abílio pregava, né, porque ele era espírita, então isso também vai ser um desdobramento de coisas que ele vai fazer depois, né. E aí ele acaba saindo dessa União Operária Internacional e ele vai fundar a União Maximalista em 1º de novembro de 1918. A União Maximalista vai ajudar a uma paralisação de marceneiros metalúrgicos. E aí ele começa a se apoiar também à União Metalúrgica de Porto Alegre, com o Carlos Toffolo, que também é um sindicalista famoso, né? Ao longo, então, do ano, a União Maximalista começou a ficar bem próxima, né, desse movimento, e participou de reuniões da Federação Operária do Rio Grande do Sul, a FORGS. Nesse espaço de tempo, né, ele participou de greves. Naquele mesmo ano, então, que ele se associa à FORGS, ele vai se envolver a uma greve que começa pelos trabalhadores da Força e Luz, vai aderir outras classes, e essa greve, ela organiza um comício na Praça Montevidéu, e aí eu acho legal comentar, assim, que a Praça Montevidéu é aquela praça bem em frente à Prefeitura de Porto Alegre, né? E ali é interessante porque outros movimentos também, né? É um espaço, assim, de memória, porque outros movimentos de luta e de reivindicações, tanto dessa época, né? Como a gente vai ver aqui, como outros momentos, que nem as diretas já, e também hoje em dia é muito utilizado esse espaço, né? Até porque, enfim, em frente à Prefeitura de Porto Alegre, para reivindicações, né? Um operário morre nesse comício e aí as tropas da Brigada Militar, sob ordens do governador, vai invadir a sede da FORGS, do Sindicato de Força e Luz e da União Metalúrgica, e os dirigentes são encarcerados e também, entre eles, o Abílio de Nequete. Então, como a gente pode ver, existiu muita repressão ao movimento operário, né? Não é só ali que a gente às vezes fica um pouco parado na questão da ditadura militar, mas desde sempre foi recebido assim com muita violência por parte da polícia e por todas essas questões, né, de movimentação. Essa repressão aumentou bastante, só que, no entanto, o Abílio fortaleceu a sua presença no sindicalismo, e aí ele começa a fazer parte também do jornal O Sindicalista, que era da Federação Operária do Rio Grande do Sul, e a União Maximalista também cresceu em prestígio por conta dessa participação e da preparatória para o segundo Congresso Operário Regional em 1920. O grupo que ele criou começou a ter mais movimentação dentro desses setores do sindicalismo e do operariado. Só que o Abílio, né, daqui a pouco a gente vai ver que ele é bem controverso, né, ele é bem, assim, uma história bem doida. Ele quis propor nesse congresso a adesão da FORGS à Terceira Internacional, né, comunista, e aí teve o anarquista Frederick Kinster, que foi contra a aprovação, né, dessa adesão.
E aí o Nequete, essa proposta foi rejeitada, a Forgs não faz parte da Terceira Internacional. E aí ele se afasta então da federação, né? A União Maximalista começa a sair da federação. Em 1921 ele começa a se unir um pouco com o operariado uruguaio, né? O Partido Socialista Uruguaio, e também começou a ter mais essa conexão com eles. E aí isso é importante porque ele começou então a sua conexão com esses comunistas do Uruguai e também com o Rio de Janeiro. E ele vai mudar o nome da União Maximalista para Grupo Comunista de Porto Alegre. E em fevereiro de 1922, o Abílio Nequete é chamado à capital uruguaia, então, para um encontro com o delegado soviético da América Latina, que é o russo-argentino Alexandrovich. E nessa estada, então, em Montevidéu, o Nequete produziu um relatório sobre o movimento operário, tacando pau no movimento operário brasileiro, né, dizendo que por causa da militância anarquista tá tudo desorganizado, não sei o que lá. Então, né, ele começa já a comprar briga com o movimento operário brasileiro. E aí, voltando do Uruguai, ele ficou na incumbência, então, de fundar o Partido Comunista do Brasil. Então, ele é um dos fundadores, né, uma das pessoas que fundou, e depois ele se torna o secretário-geral do partido. E aí vai estar aparecendo uma fotinho aqui com os fundadores, né, tem esse registro da foto, e que foi organizado, então, entre o dia 25 e 27 de março de 1922, o Partido Comunista do Brasil. E é até legal, assim, que, catando ali na internet, a gente acha uma carta dele falando sobre essa fundação e tal. Então, vou deixar aqui a fotinho também, então, do Congresso de Fundação, que aconteceu no dia 25 de março de 1922. Então, ele se torna um personagem importante dentro da história do comunismo, né, e dessa organização partidária também no Brasil. E aí, só que ele é uma pessoa, assim, muito controversa, e ele começou a não curtir muito e tudo mais, e aí ele quis sair da organização do Partido Comunista. Nas memórias dele, ele vai dizer, então, que não gosta que o preço do aluguel pago pela sede do partido sumisse do dinheiro, mas é também porque essa questão do anarquismo para ele era muito forte, ele não gostava e tudo mais. E também muitos do pessoal que estava envolvido ali no Partido Comunista era ligado ao anarquismo. Em 1923, ele também vai fazer um outro relatório, né, para o Uruguai, também falando mal, denúncias e tudo mais. Em 1927, ele vai criar um partido de ideologia tecnocrata, e aí ele vai abandonar a profissão de barbeiro e passa a lecionar na escola de comércio. Nos anos seguintes, ele vai desenvolver uma face espiritual da tecnocracia, que é o evidentismo, que vai conectar, então, a evolução espiritual com a evolução social, que conecta esse evidentismo, né, essa religião, vai conectar cristianismo, kardecismo, bolchevismo e tecnocracia. São todas as bases desse evidentismo. Não teve muita gente, assim, muitos adeptos dessa fé e tudo mais, e ele acabou ficando bem solitário nessas ideias dele, né? Em 1960, ele vai falecer por conta de uma doença. E é interessante, assim, essa história, assim, com tantas reviravoltas, que ele conseguiu, assim, sair de uma coisa, assim, bem sindicalista, bem operariada, pra estar nessa coisa muito louca, assim. Eu achei, quando o Frederico me passou, assim, essa história, assim, eu achei muito bizarra, assim. E, bom, então, conectando um pouco, né, com a ideia da greve geral e agora do dia 1º de maio, né, do Dia do Trabalhador, queria apresentar essa história para vocês. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, assim, é uma história bem recheada, assim, de muitas reviravoltas e muitas coisas.
que talvez seria até interessante sair um filme, alguma produção, assim, porque é uma história assim que vale a pena conhecer, e por isso eu queria trazer aqui também no Excluídos da História. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o comentário de vocês aqui, se vocês conheciam essa história ou não, se ficou claro, se eu me perdi em algum momento, se eu falei alguma bobagem, porque realmente não é a minha área. E então, deixe seu comentário, compartilha e curta esse vídeo. Então, até a próxima. Tchau!